A quantidade. E a última pergunta é como obter uma curva de retenção de água de um determinado solo? Primeira coisa, amostras indeformadas do local. Por isso aquela aula novamente. Então vamos lá, ó. Aquela aula que ninguém assistiu, mas vão ter que assistir, né? Fazer o quê? Infelizmente, né? A amostragem indeformada do solo local. Eu tenho que ter as amostras indeformadas. Em que profundidade? Depende da minha cultura. Professor, eu vou coletar amostra lá então de uma área que eu vou fazer irrigação em tomate, professor. Sabe o que você tem que saber? Qual é a profundidade do sistema radicular do tomateiro? A que profundidade eu quero que a raiz desse tomateiro vá? Né? Eu posso conduzir isso, como posso aumentar a adubação em profundidade, posso fazer gessagem, posso fazer uma série de coisas. Eu quero que a raiz do tomateiro fique com 50 centímetros de profundidade. Tá? Então, eu vou ter que fazer uma amostra indeformada para esses 50 centímetros de profundidade. Por quê? Porque é nessa profundidade que a raiz do tomate vai estar explorando água e nutrientes. Entenderam? Então, essa amostra indeformada, a profundidade dela depende de que planta eu vou cultivar. Se a planta tem um sistema radicular muito superficial, pouco desenvolvido, eu faço uma amostragem na profundidade, geralmente menor do que o comprimento total da raiz. Por exemplo, se a raiz explora 30 centímetros, eu faço uma amostra de 25 centímetros. Por quê? Porque a zona onde ocorre a máxima absorção de água e nutrientes não está entre a superfície e um pouco antes das raízes mais compridas. Então, se a raiz mais comprida está a 30 centímetros, eu não preciso fazer a amostra a 30 centímetros. Entre 80% e 85% desse comprimento, né, dessa distância do colo da planta, lá da superfície do solo até a ponta da raiz mais profunda, é onde ocorre a máxima absorção de água e nutrientes. Então, se a raiz vai até 30, eu não preciso fazer a amostra até 30, eu faço só até 25. Entendeu? Dependendo da cultura, até 20. Isso depende. Depende da profundidade com que o sistema radicular absorve mais água e mais nutrientes. Depende da cultura. Tá? Faça a amostragem. Diferentes pontos dentro da área. Quanto mais pontos, melhor. Quanto mais curvas eu fizer, melhor. De repente, eu faço 50 curvas de uma área. Tá? Aí eu vejo que as curvas são muito parecidas. Aí eu consigo uma curva média. Eu jogo os pontos de cada valores determinados, dos parâmetros, e faço uma única curva que represente toda a área. Tá? Então, amostragem, profundidade adequada, e tem que ser indeformado. Eu não posso alterar a estrutura do solo. Toda vez que eu altero a estrutura do solo, se eu boto um cilindro de qualquer jeito, ele entra balançando, comprimindo um lado do solo, comprimindo o outro, tal, eu altero a estrutura dentro. Quando eu altero a estrutura, eu mudo a porosidade, eu mudo a densidade aparente do solo, eu mudo um monte de coisa que os valores que eu vou conseguir lá na determinação do laboratório não são os valores que o solo tem lá no campo. Eu vou ter uma amostra que não representa o local. E aí eu vou ter uma curva de retenção de água que é totalmente diferente da curva de retenção de água do local. E aí, por mais que eu faça o manejo em cima da curva, a quantidade, o turno de rega, o tempo de rega, a quantidade de água aplicada não vai ser a adequada para aquele solo. Por quê? Porque as minhas amostras não correspondem ao solo local, porque eu não fiz de forma adequada. Então tem que ser indeformada, feita direitinho, com cuidado, tá? Quanto mais amostras, melhor. Quanto mais pontos, melhor. E os pontos têm que ser representativos da área. Não vou pegar num local que não tem nada a ver, ou é só uma manchinha dentro daquela área enorme. Então, pontos representativos da área. Né? E com essa amostra, eu vou determinar alguns parâmetros físicos que eu falei para vocês na aula. Eu vou determinar a umidade, ou seja, o volume de água daquele determinado volume de solo quando o solo está saturado. Vou determinar o volume de água daquele determinado solo quando ele atingiu a capacidade de campo. Como é que eu faço para determinar o volume de água na saturação? Esse é muito fácil. Lembra o que eu fiz? Peguei, coloquei um pano no fundo do cilindro, cortei o cilindro,
deixei só o solo. O cilindro eu sei o volume, porque eu sei o diâmetro, eu sei a área do fundo, eu sei a altura do cilindro. Então eu sei o volume de solo que tem dentro do cilindro. Aí é o meu volume total de solo. É o volume de solo contido dentro do cilindro. Né? Aí eu coloquei na água para saturar por 24 horas, lembra? Dentro de um balde, com o nível da água próximo à borda do cilindro. À medida que a água ia baixando, ia completando, deixando a água sempre próxima à borda. Depois de 24 horas, a água entra dentro do cilindro, expulsa todo o ar que tem ali dentro daquele solo e o solo fica saturado. Não tem mais ar, é só água dentro daquele solo. Aí sabe o que eu faço? Eu tiro aquele cilindro de dentro da água, passo um paninho bem rápido para parar de escorrer a água que está no pano por fora, segurando o solo do cilindro, e peso o cilindro. Puf, peso e anoto. Aí eu vou ter o peso do cilindro saturado. Beleza, tiro o cilindro, boto num recipiente lá que vocês viram, que eu deixo a água escoando, pingando. Vai chegar uma hora que a água vai parar de pingar. A hora que a água parar de pingar, diminuir a velocidade que ela está pingando, eu não vejo, mas ela demora entre um pingue e outro de água, aí eu atingi a capacidade de campo. Sabe o que eu faço? Pego aquele cilindro e peso de novo e anoto o peso do cilindro na capacidade de campo. Beleza, eu já tenho aí, ó, dois valores. Determinei a umidade na saturação e na capacidade de campo. Aí eu tenho que determinar no ponto de murcha permanente. Professor, como é que eu vou fazer agora? Aí você vai precisar de um equipamento específico para isso, tá? Que é o quê? Eu vou mostrar ele mais adiante, tá? Eu determino o ponto de murcha permanente usando uma panela, uma câmara de pressão de Richard, onde eu aplico uma pressão positiva para anular a tensão com que a água está retida no solo. E aí, como eu disse, para a maioria dos solos, né, eu determino o ponto de murcha permanente a uma tensão de menos 15.000 pascal ou menos 15 megapascal, eu coloco essa minha amostra indeformada, entendeu? Saturada com água, dentro dessa câmara que eu vou mostrar a foto aqui para vocês, e começo a aplicar uma pressão de 15 megapascal. Ou seja, essa câmara vai adquirir pressão e eu vou ter ar a 15 megapascal de pressão lá dentro. Sabe o que vai acontecer com a água do solo? O ar vai começar a empurrar essa água e essa água sai de dentro dessa panela. Tem um sistema de placa porosa, uma membrana de borracha, assim, que a água sai da panela. A pressão não muda lá dentro, continua lá, 15 megapascal, né? Ou 15.000 pascal. Agora a pressão é positiva, pressão. Para fazer o que? Tirar toda a água no solo. Quando parou de pingar a água do solo naquela pressão, entendeu? É porque não tem mais água para sair do solo naquela pressão. Aí eu tiro a amostra. Parou de pingar, eu tiro a amostra. Aí eu peso a amostra. O que eu faço com isso? Eu coloquei uma força contrária à força de retenção na água do solo. Eu fiz com que a água do solo saísse, toda a água que estivesse retida na tensão, ou seja, na pressão negativa de menos 15 megapascal, quando eu apliquei uma pressão positiva de 15 megapascal. Eu ponho uma força positiva para anular uma força negativa. E aí eu boto uma pressão dentro de uma câmara de 15 megapascal, a água escoa, parou de escoar, não tem mais água para sair, aí eu peso a amostra. Pesei a amostra, aí eu tenho o peso daquela amostra no ponto de murcha permanente. Aí sabe o que eu vou fazer com aquela amostra? Vou botar dentro de uma estufa por 24 horas a 105 graus, entendeu? Se a amostra for muito grande, eu tenho que deixar secando até atingir uma massa constante. Eu vou lá a cada 10 horas, peso. 10 horas depois, peso. Se o peso estiver diminuindo, quer dizer que tem água evaporando, está perdendo água. Chega um ponto que o peso fica constante, quer dizer, não muda mais. Pesei agora, daqui 10 horas pesei de novo, não mudou o peso, quer dizer que eu atingi o peso constante, ou seja, não tem mais água para evaporar. Aí eu anoto o peso da amostra seca. Aí eu sei o peso daquele volume de solo sem água nenhuma
e eu sei o peso daquele volume de solo saturado, eu sei o peso daquele volume de solo na capacidade de campo, eu sei o peso daquele volume de solo no ponto de murcha permanente. E eu, com a diferença dessas massas, eu determino o volume de água que existe preenchendo cada ponto desse nessas amostras. E com esses valores eu construo a curva de retenção de água no solo. Como? Usando modelos matemáticos específicos para isso. São equações. Tá? A mais comum é chamada equação de Wangen-Newton, tá? Um alemão. Foi feita na década de 70, 80, essa equação que ela faz o quê? Você joga os valores desses pontos lá num modelinho matemático, existem uns parâmetros que você precisa lá do valor do θ, que seria o volume de água na saturação, o volume de água na capacidade de campo, o volume de água no ponto de murcha permanente, o volume, a massa seca daquele volume de solo e a densidade aparente do solo. Tá? É outra coisa que nós vamos determinar mais na frente. Mas existe um valor médio que a gente usa, que para solos argilosos é 2,65. Tá? Então tem valores tabelados em livros que a gente pode usar. Coloca nessa equação matemática esses parâmetros, né? Esses valores específicos, tá? E aí a gente faz essa equação. Existem modelos, programas de computadores que fazem. Quem não tiver pode fazer até na mão, só que tem que desenvolver o cálculo. Tá? No final, ele te dá vários pontos. Com cada ponto desse que tu tem, você vai jogando numa equação, ele vai te dando uma coordenada XY, 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 XY. Entendeu? Para suas amostras. De repente, você consegue fazer uma curva, tá? Traçando esses pontos ou passando próximas a esses pontos. Aí a gente usa programas de computadores, softwares e uma série de coisas que existem para isso. E esses programas nos dão essa curva. Beleza, está feita a curva. Aí com essa curva e os valores de umidade que eu vou determinar lá no solo, tá? Lá no local da lavoura, eu estou determinando, estou medindo a umidade lá, eu tenho que medir. Aí eu sei que em determinada umidade eu atingi a umidade crítica. Opa, é hora de eu fazer a intervenção e colocar água. Eu sei que naquela umidade que eu medi agora, eu estou entre umidade crítica e capacidade de campo. Opa, não preciso fazer irrigação. Está tranquilo para a planta. E é assim que nós vamos fazer o manejo da irrigação. Tá? E aqui está a tal da câmara de pressão de Richards. Aqui, ó, estão as amostras indeformadas do solo. Essa porcaria aqui é uma coisa absurda de pesada e grossa. As paredes de aço devem ter 12 milímetros de espessura, entendeu? Ou mais, é uma chapa de aço grossa pra cacete, porque a pressão aplicada aqui dentro é muito grande. Gente, a força com que a água fica retida no solo, no ponto de murcha permanente, bicho, é absurda. É absurda. Vocês não conseguem ter noção disso se não tiver noção do que são esses valores. Tá? É muito difícil. Para vocês terem uma ideia, para eu conseguir determinar o ponto de murcha permanente, que seria a água retida no solo a menos 15.000 kPa ou menos 15 megapascal, olha a grossura, tá? Olha outra foto aqui, olha a grossura do aço da parede dessa porcaria. Olha as travas que eu tenho que colocar na tampa. Isso aqui é como se fosse uma panela de pressão, velho. Olha a grossura dessa porcaria aqui, bicho. Para poder aguentar a pressão que eu tenho que aplicar aí dentro. Porque se não for dessa espessura, isso aqui explode. Tá? Essa porcaria aqui mata um monte de gente dentro de um laboratório, se isso aqui explodir. A pressão gerada aqui é muito grande para poder neutralizar a tensão com que a água fica retida no solo na capacidade de campo. Eu posso fazer com esse equipamento aqui, determinar a umidade em qualquer ponto dessa curva. Se eu quiser determinar na saturação, eu aplico uma força que eu acho que é uma força próxima a zero. E eu vou ver a quantidade de água que sai da amostra. Parou de sair água, pesa a amostra. Aí eu disse que a capacidade de campo, os valores teóricos situam entre menos 6 kPa, menos 10 até menos 33. Então eu coloco minha amostra aqui,
e aplico uma pressão de 6 kPa, de 10 kPa, de 33 kPa, ou algum valor entre esses. E espero parar de sair água da amostra. Aí eu pego, parou de sair água, eu pego a amostra e peso. Determino a umidade de água que existe naquela amostra de solo na determinada tensão de 6, 10 ou 33 kPa. A tensão que eu aplicar. A pressão que eu aplico aqui anula a tensão que a água está retida no solo. E assim eu faço. Começo desde próximo à saturação, próximo a 0 de pressão, né? E vou diminuindo, aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando, até chegar a 15.000 megapascal, ou quilopascal, ou 15 megapascal. Bicho, é uma pressão fodida, velho. É muito alta essa pressão, para poder neutralizar a força com que a água está presa no solo. E aí eu tenho a quantidade de água em diferentes pressões, que seria a quantidade de água ou a umidade do solo, o teor de água daquele solo, que está retido em diferentes tensões. O mesmo valor da pressão que eu apliquei representa o valor da tensão que a água está retida no solo. Se eu apliquei uma pressão aqui de 100 kPa, e aí eu fiz com que a água dessa amostra fosse expulsa até parar de sair. Parou de sair, quer dizer que não tem mais água para sair naquela pressão. Aí eu pego e determino a umidade daquela amostra. Eu sei quanto de água ainda tem naquela amostra. Ou seja, eu sei quanto de água fica retido naquele solo na tensão de menos 100 kPa. A pressão positiva que eu aplico é para determinar a quantidade de água que fica retida na tensão, ou seja, na pressão negativa, na força que segura a água no solo. Porque o solo segura a água, ele retém. Por isso que eu chamo de curva de retenção de água. O solo segura, retém a água nele. Para eu conseguir determinar quanto de água está retido naquela tensão segurada pelo solo, eu tenho que aplicar uma pressão positiva para anular a força da tensão, e aí eu consigo determinar esses parâmetros. E é assim que é feito, tá, a determinação. Se você não quiser fazer, isso aqui é muito mais preciso do que você fazer como eu fiz no laboratório com aquela amostra. Se você não tem acesso a isso, você tem que fazer daquele jeito. Mas lembrando que você só consegue fazer até a capacidade de campo. Você faz da saturação a capacidade de campo. O ponto de murcha permanente você não consegue fazer, tá? Você não consegue determinar da forma como eu fiz. Você precisa de um equipamento desse aqui. Tá, ok? Então você pode fazer de que forma as curvas? Você pega as suas amostras, leva para um laboratório especializado. Em Gurupi, aqui na UFT, tem laboratório de física dos solos, laboratório. Eu usava isso aqui no meu laboratório de fisiologia vegetal, nós tínhamos um equipamento desse, tá? E aí você paga para fazerem essas análises, né? E eu acho correto, porque assim como você paga para fazer uma análise de solos, uma análise físico-química de solos, você tem que pagar para fazer uma análise dessa. Tá? Aí tu quer montar um sistema de irrigação para um produtor, o cara vai gastar horror de dinheiro para montar um sistema, o mais bacana, tudo bonitinho, equipamento de primeira, tudo coisa para, né, para chamar a atenção, gasta caro, e tu não faz uma curva dessa para manejar o sistema de irrigação do cara, né? Aí, meu amigo, aí tu tá contribuindo, tu não tá fazendo irrigação. Aí tu tá fazendo molhamento das plantas. Aí é mais fácil tu dar uma mangueira pro cara e falar molha à vontade o quanto você acha que deve. Tá ok? E a nossa aula de hoje fica aqui, pessoal. Ah, minto. Jogo rápido. Aí a última pergunta era, as curvas variam em função do tipo de solo? Sim, variam. Cada solo, principalmente com o tipo da textura, a estrutura, a presença de matéria orgânica. Cada tipo de solo tem uma curva de retenção própria. Não, por isso que eu tenho que determinar. Aqui eu tenho um solo argiloso, aqui eu tenho um solo siltoso e aqui eu tenho um solo arenoso. O que eu consigo ver de cara? Que a quantidade de água entre a capacidade de campo e saturação do solo argiloso é muito maior. Quer dizer o quê? O solo argiloso segura muito mais água do que o solo siltoso e arenoso. Tá?
Outra coisa, a capacidade de campo está nessa faixa aqui, ó, entre 10 kPa e 33 kPa. Aqui está dado por bar, tá? Que eu posso, é outra unidade que eu posso medir, tá? Tá entre 10 e 33 kPa aqui, ó, nessa faixa, ó. Quer dizer que a umidade na capacidade de campo desse solo está situando entre 50% e 60%. Quando esse solo tem entre 50% e 60% de água, né, de volume de água em relação ao volume de solo, ele está na capacidade de campo. Olha o ponto de murcha aqui, ó. Então está aqui, ó, em torno de 20%. Se eu for pensar qual é a CAD desse solo aqui, não vou pensar na umidade crítica, vou pensar só entre capacidade de campo e ponto de murcha. Entre de 20 a 60, ou seja, a capacidade de água disponível desse solo é de 40% do seu volume, ou seja, para um metro cúbico de solo, esse solo é capaz de reter 400 litros de água até atingir o ponto de murcha permanente, tá? Então, ou seja, entre capacidade de campo e ponto de murcha, 400 litros de água. Quer dizer o quê? Se o solo está no ponto de murcha e eu quero elevar ele para a capacidade de campo, quanto de água eu tenho que colocar dentro dele? 40% do seu volume. Se é 1 metro cúbico de solo que eu tenho que irrigar, eu tenho que jogar 400 litros de água nesse solo para ele sair do ponto de murcha e atingir a capacidade de campo. E ele perde 400 litros de água para chegar de novo ao ponto de murcha. Tá? Então, o solo argiloso sempre tende a reter mais água do que solo siltoso e arenoso. Tá? Olha aqui o solo arenoso. Capacidade de campo está em torno de 20, sei lá, vamos botar aqui 28%, ó, de umidade na capacidade de campo. E no ponto de murcha, em torno de 8%. Quer dizer o quê? Entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, esse solo só retém 20% do seu volume, ou seja, a umidade desse solo entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, a quantidade de água que existe nesse solo entre esses dois valores é só 200 litros. O que isso significa? Que tem bem menos água nesse solo entre capacidade de campo e ponto de murcha. Nesse aqui tinha 400 litros. Né? A capacidade de água disponível para a planta é de 400 litros. Aqui é só 200. Quer dizer o quê? Esse solo vai secar muito mais rápido e eu vou ter que botar água muito mais rápido e mais vezes. E eu tenho que jogar, cada vez que eu for aplicar água, eu tenho que aplicar menos água, porque se eu aplicar uma quantidade grande, eu promovo a saturação desse solo, eu jogo água, eu consigo saturar esse solo com facilidade, tá? Porque a capacidade de água disponível desse solo é reduzida em relação ao solo argiloso. Então, os solos argilosos tendem a ter uma capacidade de água disponível para as plantas maiores. Irrigação em solos argilosos demoram mais para ser feita. Tá? Eu demoro mais para aplicar água num solo argiloso, mas, por suas vezes, existem situações que solos argilosos retêm essa água com muito mais força do que solos arenosos. Muitas vezes, solos argilosos têm água lá dentro dele, mas essa água está retida com uma força muito grande, que a planta tem dificuldade de absorver, mesmo com valores de umidade elevados nesse solo. Tá? Isso vai ficar para a nossa próxima aula. E é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado.